A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tema, de graça recebeste, de graça dai. O que isso quer dizer exatamente e será que as pessoas estão corretas quando usam esse versículo para falar mal de pessoas que cobram para pregar ou para cantar e etc? Bom, vamos discorrer acerca deste assunto nesse vídeo. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, participa conosco aqui nos comentários, tá bom? Bom, esse texto está lá em Mateus, né? E interessante que muita gente que usa esse versículo não sabe nem onde é que está, né? Já prestou atenção nisso? Eu falo isso porque, infelizmente, muitas pessoas citam esse versículo para mim. Nós temos um livro virtual que eu vendo, né, que fala sobre oração. Senhor, ensina-nos a orar. Aliás, se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição. E temos também um curso online, que é o Clube de Pregadores. Né? É só você acessar clubedepregadores.com.br e você vai conhecer do que se trata esse curso. E por causa disso, tem muita gente que chega, que manda e-mail, que manda zap, que posta no Facebook, dizendo que nós estamos vendendo a palavra de Deus e que estou fazendo um monte de coisa errada, porque de graça recebeste, de graça dai. E as pessoas que falam nem sabem onde é que está. Está em Mateus capítulo 10, está no versículo de número 8. A crítica é que se você recebeu de Deus de graça, você tem que dar de graça. Bom, essa é a lógica, esse é o raciocínio quando alguém usa esse versículo. Bom, antes de entrar na Bíblia, eu quero citar alguns versículos, mas tratando apenas do raciocínio, faz sentido isso? Se Deus te deu de graça, você tem que dar de graça. Vê se faz sentido isso. Tem alguma coisa que não foi Deus que deu? Tem alguma coisa na nossa vida que não é dada por Deus? Tudo pela palavra de Deus, conforme a Bíblia, é dado por Deus. Tudo que nós temos é dado por Deus. A nossa vida foi dada por Deus. Ou seja, você só está vivendo porque Deus te deu vida. Tudo que você tem ao seu redor, todos os recursos, todos os seus bens materiais, tudo que você é, tudo que você possui, foi Deus que deu. Então, vê se faz sentido isso. Se você recebeu tudo de graça, você tem que dar tudo de graça. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Por exemplo, você se tornou um médico, ou você se tornou um advogado, ou você se tornou um contador, graças a Deus, né? Foi porque Deus permitiu, foi porque Deus ajudou você, te deu recursos e você conseguiu se tornar isso. Aí agora, porque foi Deus te deu de graça, você tem que atender pacientes de graça, tem que atender a causa dos clientes como advogado de graça, tem que fazer contas de graça. Não faz sentido. Bom, vamos ver alguns textos. Por exemplo, 2 Coríntios 11, verso 8. Se isso é verdade, então nós vamos ver na Bíblia os apóstolos fazendo isso, correto? No livro de Atos, nas cartas do apóstolo Paulo, mas a gente vê que eles não fazem isso. 2 Coríntios 11, verso 8, deixa eu achar aqui rapidinho. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz assim: despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. Você sabe muito bem que despojo é o que sobra, é o que você pega, é o que você ganha. Tá? Isso é o despojo. Por exemplo, na guerra, quem vence a guerra fica com o despojo, ou seja, fica com o que sobrou ali da guerra. Ele está dizendo, despojei outras igrejas para vos servir, e está bem claro na minha tradução, está dizendo, recebendo delas um salário. Eu tenho aqui uma outra tradução, que é a tradução na linguagem de hoje, né? A nova tradução linguagem de hoje. Vamos ver o que fala, como que está nessa tradução. Vai estar bem parecido também. 2 Coríntios 11, 8. Você pode ver na sua Bíblia também, você vai entender que ele recebeu o salário. Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Tá? Ou seja, Paulo está dizendo que recebeu o salário. E tem mais textos também. Por exemplo, Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número... Filipenses 4,13, onde ele fala tudo posso, né? Então é lá pelos versículos 14, 15. Vê aqui, ó, Filipenses 4, verso 15, está dizendo:
E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Olha aí o que ele está dizendo. Tá? Ele está falando que ninguém se preocupou em ajudar ele financeiramente, somente os filipenses ajudaram a sustentá-lo. E ele disse assim no verso 16: porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Então, a igreja aos filipenses mandou recursos financeiros para Paulo, até quando ele estava em Tessalônica, eles estavam sustentando o ministério de Paulo. E é claro que dá para entender que a igreja dos filipenses tem muito amor pelo apóstolo Paulo, por causa da forma como a igreja foi fundada. Para quem não sabe, essa igreja foi fundada em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão lá na prisão. O primeiro a se converter é o carcereiro, depois toda a família do carcereiro se converte, depois eles encontram outros irmãos, e ali é fundada, porque ali ele estava na cidade de Filipos. Então ali nasce a igreja aos filipenses. Então é uma igreja que foi fundada assim com muitas lágrimas, né? Foi fundada através de um grande livramento que Deus deu ali naquela prisão para Paulo e Silas. Então, por isso eles têm um respeito, um carinho muito grande pelo apóstolo Paulo, e ele está dizendo, né, que somente os filipenses se preocuparam com ele. Tá, vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 5, para você ver que esse negócio de pregar de graça, de fazer a obra tudo de graça, isso não acontece, porque não dá para você viajar pregando sem ter recurso para bancar a viagem. Como é que você se sustenta? Como é que você se alimenta? Então, veja, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17, ele está dizendo assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Ou seja, esse duplicada honra aqui é dinheiro que ele está falando, é o salário. Está deixando bem claro que esse pessoal, já era costume naquele tempo, os presbíteros, que no caso eram os pastores, tá bom? Porque nesse tempo as igrejas tinham mais de um pastor, não é igual hoje que só tem um pastor e o resto é tudo presbítero, cooperador. Não, os presbíteros na Bíblia eram os pastores das igrejas, era pastor local, por isso chamava de presbítero, tá? Então vamos lá. Vou ver nessa tradução aqui também, só para a gente ver como fica mais claro, porque essa daqui traz um português mais popular, né, uma linguagem mais fácil de entender. Ó, 1 Timóteo 5, 17. Está dizendo assim, os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Olha aí. Ou seja, os pastores daquele tempo recebiam um salário. Então isso não é problema nenhum. Se eles não estão colocando em prática essa palavra, de graça recebeste, de graça dai, quer dizer que não é isso que Jesus está dizendo, porque a Bíblia não tem contradições, a Bíblia não tem erros. Mas deixa eu te mostrar ainda mais um textozinho, por exemplo, em Gálatas, capítulo 6, tá? Gálatas 6, agora o versículo, eu preciso ver aqui, ó. Ah, tá, 7, deixa eu ver, versos 6 e 7. Tá? Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7. Você pode olhar na sua Bíblia que está bem claro e bem fácil de entender o que o apóstolo está dizendo. Está escrito assim, o que é instruído na palavra, quem é instruído na palavra? É o aluno. É aquele que está sendo ensinado, aquele que está conhecendo a palavra porque tem um professor ensinando. O que é instruído na palavra? Reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, se tem alguém ensinando a palavra de Deus para você, então ajude essa pessoa. Numa tradução mais da Almeida Corrigida Fiel, se eu não me engano, está dizendo assim, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Ou seja, se tem alguém te ajudando, instruindo você na palavra, ensinando a palavra para você, então abençoe essa pessoa, dê presentes, dê uma oferta para essa pessoa, abençoe ela. Olha o que ele diz no verso 7. Ele está dizendo, não vos enganeis. O que ele acabou de falar? Ele acabou de falar, abençoe aqueles que te ensinam a palavra. E no verso 7 ele fala, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, se alguém te abençoa com a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus para você, e você
desconsidera, desvaloriza, fala assim, você tem que fazer isso mesmo, você tem que ensinar de graça mesmo, você tem que... Isso daí você está escarnecendo. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, está dizendo que se você não se preocupa em abençoar aqueles que trabalham na obra, que estão se dedicando suas vidas para o ensino da palavra, para a pregação da palavra, se você não está nem aí para eles, sustentar missionários, por exemplo, tá? Dar uma oferta, ajudar os irmãos, né? Ajudar... a gente quer trazer um pregador lá do outro lado da cidade, mas como que a gente faz? Se você não se preocupa, não, deixa que eu pago a passagem dele. Se você não se preocupa com nada disso, você está semeando uma coisa ruim. E tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o que Paulo está dizendo. Tá? Ou seja, a própria Bíblia que a gente compra tem um preço. É ridículo pensar que a palavra de Deus tem que ser de graça. A salvação é de graça. A salvação é de graça. E as bênçãos de Deus, muitas coisas, são pela graça de Deus, não por merecimento. E não é questão de valor. É porque Deus nos dá sem a gente merecer. Entendeu? Então não tem nada a ver com valor. Tem a ver com... Você não merece, mas é a bondade de Deus, é a graça de Deus. Então salvação é de graça, mas a palavra de Deus não é de graça. Por exemplo, essa Bíblia aqui me custou uma nota, custou dinheiro. Outras Bíblias de estudo que eu tenho aqui, livros, e tudo isso custa dinheiro, filho. Em que mundo você vive, rapaz? Acorda. Agora vamos entender o que Mateus, capítulo 10, verso 8, está dizendo. Olha só. O versículo inteiro nem é só essa frase, de graça recebeste, de graça dai. O versículo todo é assim, ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Tá falando de pregação da palavra aqui? Não tá falando. Tá falando de ensino da palavra? Também não tá falando. O que eles receberam de graça que Jesus está mandando dar de graça? Vamos voltar para o início do capítulo 10 de Mateus, no verso 1, está dizendo bem claro, olha só. Chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes, olha só, Jesus deu para eles, deu-lhes poder. Então eles receberam poder, unção, virtude sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. E aí Jesus envia os seus discípulos e dá algumas orientações. Né? No verso 5 ele começa a orientação, ele fala, não ireis pelo caminho, tal, ide as ovelhas, indo pregai, tal. E aí no verso 8 ele fala, curai os enfermos, você recebeu poder para isso. Limpai os leprosos, você recebeu poder para isso. Ressuscitai os mortos, expulsar. Ou seja, Jesus está dizendo, o poder que você recebeu foi de graça. Use esse poder de graça. Jesus está dizendo que eles não podem cobrar para curar o enfermo, eles não podem cobrar para expulsar um demônio, eles não podem cobrar para usar o poder que não é deles, que eles receberam esse poder, essa virtude de graça, essa autoridade gratuitamente, então eles devem fazer o bem, devem expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, de graça recebestes, por imposição de mão, a virtude, o poder, então de graça dai. Amém? Mas, por exemplo, agora, quando trata de conhecimento, querido, conhecimento você tem que estudar, você tem que ir para a escola, aí você vai aprender, você vai pagar para você aprender. Será que está errado a pessoa que dedica toda a vida dela estudando a Bíblia e depois escreve livros? Será que é errado ela vender os livros? Ela tem que dar de graça? E quem vai pagar pela impressão? Quem vai pagar pela gráfica? Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem dois tipos de crente, né? Tem o crente que é fiel e que se curva diante da palavra, ele entende a palavra e ele vai, nossa, eu preciso me consertar porque a palavra fala diferente. Agora tem aquele cristão que ele ignora a palavra, ele tem a própria opinião dele e ele quer colocar a opinião dele acima da palavra de Deus. Provavelmente vai ter algum desses aqui nos comentários dizendo que eu estou errado, né? Que a palavra está errada, que eu estou interpretando errado, mas não tem muito o que forçar o texto aqui para entender. Está bem claro, entendeu? Está bem objetivo o que está dizendo. E esses pregadores que cobram um absurdo, tal, querido, coisas absurdas tem em todas as áreas. Tá? Mas o fato de ter pessoas fazendo coisas erradas não quer dizer que nós temos que ir ao outro extremo também e ignorar a palavra de Deus, porque isso daí já é infantilidade. Porque tem gente que cobra demais, então eu não vou pagar ninguém, eu não vou dar oferta para ninguém, eu não vou ajudar ninguém. Você acha que isso está certo? Claro que não, né? Claro que não. Quem está fazendo errado, deixa.
Ele vai se entender com Deus. Agora você segue a palavra, faz o que é certo. Você chamou alguém para cantar? Abençoa essa pessoa. Chamou alguém para pregar? Abençoa essa pessoa. Abençoa os irmãos na sua igreja, os professores de escola dominical. Abençoe o seu pastor, se ele não tiver um salário, se preocupe em abençoar a vida dele. Abençoa os irmãos que ensinam, os presbíteros, quem dá aula, quem prega, quem monta grupo de evangelismo e sai evangelizando. Abençoa esse povo, abençoa os irmãos, abençoa aqueles que se afadigam no ensino e na pregação da palavra de Deus. Não se engane, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Amém? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, participa conosco aqui nos comentários. E se você quiser estudar conosco, tem o Clube de Pregadores. Acesse aí clubedepregadores.com.br. Você vai aprender muitas coisas sobre a palavra de Deus, começando pela homilética. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.